Lucian voltou para casa feliz, carregando um total de 50 bifes premium, todos cuidadosamente embalados. Ele havia conseguido tudo o que queria, e até superado suas expectativas. Originalmente, Lucian tinha como objetivo conseguir um benefício de 80%, e ainda ousou pedir 90%. Para sua surpresa, com suas táticas persuasivas e estratégias, Suzu realmente aceitou. E como se não bastasse, antes de ir embora, ele ainda conseguiu mendigar um balde inteiro de bifes para a família. Caminhando tranquilamente de volta para casa, já eram quase 4 da tarde. Sua mãe havia saído mais cedo do trabalho e estava ocupada preparando o jantar. Assim que Lucian entrou pela porta, sua mãe sentiu um aroma tentador de carne e foi seguindo o cheiro da cozinha até a sala de estar. Lucian colocou as caixas na mesa com um sorriso e disse que não precisava cozinhar naquele dia. Ao ouvir que se tratava de bife premium, o rosto de sua mãe se iluminou, uma mistura de alegria e leve preocupação. Lucian comentou casualmente que um amigo havia o tratado com esse jantar e ainda mandado comida para a viagem. Esse amigo, por acaso, era uma pessoa muito rica. Difícil dizer o que Suzu, que havia saído do restaurante depois de estourar o limite do cartão de crédito, pensaria ao ouvir essas palavras. Ao saber disso, o semblante de sua mãe se tranquilizou e ela contou a Lucian que o Sr. Zong havia passado ali algumas vezes perguntando pela família. Lucian refletiu por um momento e percebeu que não ia à escola fazia bastante tempo. Decidiu então fazer uma visita no dia seguinte. No dia seguinte, depois de um bom tempo ausente, Lucian voltou à escola. Quando o Sr. Zong ouviu batidas na porta e a abriu, ficou agradavelmente surpreso ao ver Lucian parado ali. Lucian segurava um vaso de planta, o mesmo que havia quebrado da última vez, enquanto entrava na sala. O Sr. Zong percebeu uma mudança notável em sua aura. Havia ali uma força extraordinária. O professor ofereceu a ele uma xícara de chá enquanto acendia um cigarro, comentando que, após aquele encontro, talvez só voltaria a ver Lucian pela televisão. Ao ser questionado sobre seus planos para o futuro, Lucian respondeu com calma: "Vou participar da seleção para as estrelas militares em ascensão." Essa frase deixou o Sr. Zong tão chocado que ele deixou o cigarro cair. Lucian então acrescentou que também participaria da avaliação para se tornar um praticante psíquico. O professor se levantou do sofá, cobriu a testa com a mão e ficou sem saber o que dizer, mas logo se recuperou, deu um tapa entusiasmado no ombro de Lucian e disse: "Vá, conquiste o seu mundo. Eu estarei sempre torcendo por você." Ao ver Lucian sair da sala, o Sr. Zong observou e percebeu que o havia subestimado o tempo todo. Ele não era apenas o orgulho da escola e da cidade Lago Branco, um dia seria o orgulho de toda a humanidade. Com as provas finais se aproximando, a turma terceira 2 estava entediada. As disciplinas acadêmicas pareciam monótonas, fazendo muitos alunos bocejarem ou até jogarem no celular discretamente. O professor balançou a cabeça em reprovação ao ver alguns dormindo, bateu o livro com força na mesa e exigiu atenção. Apontou para o quadro e lembrou, mais uma vez, que, embora muitos quisessem entrar em universidades de artes marciais, as notas nas matérias comuns também eram importantes. Ele já havia repetido isso inúmeras vezes, mas alguns alunos simplesmente não se importavam. Um aluno bocejou e perguntou para Ming se poderiam jogar League of Legends depois da aula. Ming recusou com a cabeça. Ele havia se inscrito num curso intensivo de estudos e planejava estudar depois das aulas. O outro não conseguia entender o motivo de tanto esforço. O professor percebeu a conversa e os mandou levantar, pronto para dar mais uma bronca. Mas nesse instante, Lucian entrou na sala. Lucian cumprimentou o professor primeiro e depois seus colegas. A classe inteira ficou chocada. Ninguém esperava ver Lucian voltar para a aula. Alguns acreditavam que jamais o viriam de novo. Rumores diziam que ele havia se tornado discípulo pessoal do presidente Xiao, ou até que a filha do prefeito iria se casar com ele. Alguns colegas até correram para pedir autógrafos. Ming também ficou surpreso. O professor olhou para Lucian e respondeu ao cumprimento rapidamente, meio atônito. Já Lucian, por sua vez, não guardava rancor do passado, mesmo quando o professor o havia menosprezado e zombado dele. Lucian educadamente pediu para participar da última aula antes das provas finais. O professor rapidamente concordou, e assim que Lucian entrou na sala, todos de repente encontraram uma nova motivação para estudar. A atmosfera mudou completamente. O professor deu uma aula envolvente e os alunos ouviram com atenção. Era incrível pensar que estavam tendo aula junto com Lucian. Ming ficou olhando para as costas de seu antigo amigo, relembrando os tempos em que jogavam juntos, viravam noite jogando League of Legends e iam para lan houses. A distância entre eles parecia ter aumentado com o tempo. A aura de Lucian era diferente agora, como se ele tivesse a presença de um líder. Logo o sinal tocou, indicando o fim da aula. O professor fechou os livros. Era a primeira vez em muitos anos que havia dado uma aula tão inspirada. Lucian também se levantou e se despediu dos colegas, garantindo que nunca os esqueceria. Ao ouvir essas palavras, os alunos de repente sentiram vontade de chorar. Um forte senso de honra despertou dentro deles e prometeram a si mesmos que entrariam na Universidade de Artes Marciais. Lucian se virou para mim, colocando o braço em seu ombro como fazia alguns meses atrás. Deu-lhe um leve empurrão como se nada tivesse mudado. O antigo professor e os colegas de classe haviam desprezado Lucian, exceto Ming, que sempre o considerou um verdadeiro amigo. Pensando nisso, Lucian encorajou Ming, dizendo para continuar se esforçando
esforçando e que deveriam jogar League of Legends juntos sempre que pudessem. Os olhos de Ming se encheram de lágrimas, profundamente emocionado. Ele tomou a firme decisão de se dedicar ao máximo e lutar para entrar na Universidade de Artes Marciais, seguindo os passos de seu melhor amigo. Sentado à sua mesa, Lucian contemplava seu próximo plano, enquanto olhava para o computador à sua frente. Aquele computador tinha sido um presente de seu pai em seu 10º aniversário, e ele o usava desde então. Suas especificações estavam desatualizadas e ele rodava de forma irritantemente lenta. Lucian já havia informado Fubuki sobre a compra de materiais e a melhoria de seu equipamento. Agora, ele precisava focar na obtenção de uma arma de praticante psíquico. Ele abriu o e-mail de Fubuki, que lhe apresentava duas opções: a indomável roda de lâminas e a vórtice de prata. 5 minutos depois, a expressão de Lucian ficou um tanto decepcionada. Ambas as armas custavam entre 30 e 40 milhões. Ele fechou os olhos e começou a calcular os materiais necessários para forjar as armas. Considerando a grande quantidade de mítrio primário necessária tanto para a roda quanto para o vórtice, aproximadamente 9 mil por grama, e que apenas uma roda pesaria mais de meio quilo, o custo já ultrapassava os 5 milhões e ele nem havia incluído os materiais auxiliares ainda. Após fazer os cálculos, Lucian percebeu que não podia nem sequer forjar um único item, muito menos um conjunto completo de equipamentos psíquicos. Sem outra opção, decidiu que teria que sair para minerar os materiais por conta própria. Anteriormente, Lucian havia encontrado no repositório do Reino dos Sonhos um mapa estratégico da distribuição de recursos dos últimos 300 anos. Aquilo seria muito útil agora. Seu primeiro passo seria desenterrar minas inexploradas de mítrio, e então levar os materiais a um ferreiro para fabricar as armas. Se conseguisse reunir uma quantidade significativa de mítrio ou ferro, ainda poderia vender parte para conseguir dinheiro, uma situação vantajosa para todos. Uma semana depois, no laboratório, Suzu esperava ansiosamente na porta, checando o celular de tempos em tempos. Já havia perdido a noção de quanto tempo estava esperando, quando de repente seus olhos brilharam e sua postura se endireitou involuntariamente. A figura de Lucian apareceu na porta. Vestido com um impecável jaleco branco de farmacêutico, Lucian estava de pé com uma expressão calma. Seus traços, cada vez mais bonitos, eram realçados pela roupa, transmitindo um charme frio e disciplinado. Embora Suzu soubesse bem que Lucian era 5 anos mais novo que ela, não pôde evitar sentir um leve frio na barriga. Voltando à realidade, Suzu rapidamente falou, tentando esconder o leve rubor em seu rosto. Os materiais daquele lote haviam custado quase 200 mil e Lucian parecia satisfeito. Com a qualidade garantida, após colocar uma máscara, ele pediu para Suzu esperá-lo do lado de fora. No fundo, Suzu não pôde evitar sentir uma certa impotência. O lançamento e as vendas dos novos suplementos nem sequer haviam começado, e os lucros ainda eram incertos. Só naquela última semana, ela já havia gastado quase 1 milhão apenas para bancar os fundos de Lucian. 3 horas depois, o processo de refinamento foi concluído. Lucian parecia perceber o leve estado emocional de Suzu e a tranquilizou casualmente, mencionando que sairia em breve. Se tudo desse certo, conseguiria os fundos iniciais e prometeu que enviaria o dinheiro para ela. Suzu assentiu obedientemente, evitando perguntar sobre os planos específicos de Lucian. Antes de sair, Lucian sorriu e comentou que ela era bem tsundere. Ele se despediu de Suzu e rapidamente se afastou. Assim que a figura de Lucian desapareceu de vista, Suzu respirou fundo e correu rapidamente para dentro do laboratório. O ar ainda carregava um leve aroma de ervas. Os olhos de Suzu vasculharam o ambiente como um radar, até que finalmente se fixaram em um pequeno frasco que havia sido usado, mas ainda não havia sido limpo. Ela segurou o frasco como se fosse um tesouro precioso e iniciou uma série de manobras habilidosas. Esse suplemento era extremamente poderoso, capaz de fortalecer os ossos. No mercado, uma única unidade custaria de 4 a 5 milhões. No entanto, Lucian havia conseguido produzi-lo usando apenas 20 mil em materiais. Mesmo assim, até agora, ele se recusava a revelar qualquer informação sobre esse novo suplemento fortalecedor de ossos. Teria sido aceitável se ele simplesmente não dissesse nada, mas o problema era que ele intencionalmente deixava pequenas pistas toda vez, dicas provocantes. Ele deliberadamente tentava instigar a curiosidade de Suzu, deixando-a com a sensação de estar sendo provocada, como uma coceira impossível de alcançar. E pensar na mochila volumosa que ele carregava, certamente cheia desses novos suplementos, só deixava Suzu ainda mais frustrada. Ela até cogitou a ideia de aprender a técnica secretamente, mas a recepcionista apareceu e informou que as câmeras de vigilância haviam ficado com defeito o tempo todo e só voltaram a funcionar assim que Lucian saiu. Suzu suspirou, assentiu e dispensou a recepcionista com um aceno. Ser um mestre psíquico permitia a Lucian facilmente anular qualquer tentativa de Suzu, tornando seus esforços para roubar a técnica completamente inúteis. Ela balançou a cabeça e jogou casualmente o frasco no lixo. Em uma cidade vizinha, em uma estrada montanhosa, dentro de um ônibus de turismo, uma jovem e bela guia explicava animadamente o itinerário e apresentava informações sobre os pontos turísticos a um grupo de turistas. Apenas algumas mulheres de meia idade, usando chapéus vermelhos de viagem, ouviam atentamente e faziam perguntas de vez em quando. Durante esse tempo, Lucian vinha examinando o mapa de distribuição de recursos todos os dias, combinando com o mapa atual da província de Dongni. Finalmente, ele encontrou um
um local adequado. Calculou que havia refinado com sucesso um total de 93 pílulas nutritivas para medula ao longo da semana, o que deveria ser suficiente para suas necessidades. Lucian notou uma bolinha de brinquedo rolando e ouviu a risada alegre de uma garotinha, o que trouxe uma atmosfera animada ao ambiente. A menininha perguntou a Lucian se ele queria brincar com ela. A mulher de cabelos longos, que parecia ser a mãe da criança, rapidamente se desculpou e puxou a filha de volta para o assento. Sentado ao lado da mulher, havia um homem de óculos, de meia idade, cujo olhar carregava uma aura poderosa. Ele exalava a presença de um mestre psíquico de nível 2. Lucian sorriu, percebendo que aquela viagem provavelmente seria bem interessante. Na parte de trás do ônibus, uma garota de cabelos longos cor-de-rosa e uma blusa roxa justa soltava um grito, extravasando sua frustração. Sentada ao lado dela, uma bela garota de cabelos longos e expressão calma desviou o olhar da paisagem da janela e disse que Amélia havia insistido em ir. Amélia pegou o leque de Luna e respondeu irritada, acusando-a de confundir sua preocupação com intromissão quanto a um possível término de relacionamento. Luna acariciou gentilmente a mão de Amélia, aproximando-se para consolá-la, dizendo que era bom saírem para relaxar juntos. Apesar das limitações do grupo de turismo, a paisagem da montanha Cabeça de Touro continuava sendo deslumbrante. Amélia olhou em uma certa direção, de onde se ouvia a risada da garotinha. A pequena brincava de lançar bola com um jovem que estava sentado na penúltima fileira, do lado direito do ônibus. A bolinha amarela voava de um lado para o outro entre os assentos, arrancando risadinhas constantes da menina. Quando Amélia viu Lucian, seu rosto ficou vermelho. Seus traços limpos e atraentes pareciam saídos direto de um protagonista de manha. A garotinha errou ao pegar a bola e acabou acertando o assento da frente. Amélia se inclinou para trás, estendeu a mão, pegou a bola e a lançou de volta para Lucian. Ele sorriu e agradeceu, fazendo com que Amélia corasse e desse uma risadinha tímida. Luna deu uma risadinha e a provocou. 2 horas depois, eles finalmente chegaram ao destino. Assim que Amélia desceu do ônibus, seus olhos varreram a vibrante e um tanto excêntrica vila montanhosa. Luna olhava para o mapa, enquanto Amélia procurava ao redor por Lucian. Por fim, ela o encontrou carregando sua mala enquanto descia do ônibus. A garotinha claramente ainda não estava satisfeita com o jogo da bola de mais cedo e correu até ele, agarrando seu braço, fazendo bico e pedindo para jogarem de novo amanhã. Lucian sorriu, deu um tapinha na cabeça dela e concordou, dizendo que jogaria com ela amanhã se tivesse tempo. A garotinha assentiu animada. Nesse momento, Amélia se aproximou e perguntou se também podia participar da brincadeira no dia seguinte. A garotinha fez uma careta engraçada para Amélia, chamando-a de irmã má e dizendo que não queria brincar com ela. A tentativa de Amélia de tocar na cabeça da menina congelou no ar, seu rosto demonstrando constrangimento. O casal de meia-idade observava tudo com sorrisos indulgentes. Após trocarem cumprimentos com algumas pessoas, a família seguiu seu caminho. Por dentro, Amélia pensou, que pirralha, nem queria brincar com você mesmo, mas mesmo assim forçou um sorriso e acenou com a mão. Lucian tranquilizou Amélia, dizendo para não ligar para as palavras de uma criança. Amélia respondeu que não guardaria rancor da garotinha. Em seguida, tirou o celular e perguntou se podiam se adicionar como amigos. Após um momento de hesitação, Lucian assentiu e concordou. Logo, tornaram-se amigos em um aplicativo, e até Luna entrou na brincadeira. Lucian assentiu para as duas enquanto elas se afastavam. À medida que as garotas se distanciavam, o sorriso de Lucian desapareceu gradualmente e seu olhar tornou-se mais afiado. Em questão de segundos, sua postura mudou de inofensiva para fria e evasiva. Mal podia imaginar que essa viagem o levaria não apenas a encontrar um raro mestre psíquico de nível 2, mas também 2 artistas marciais de nível 2. Havia ainda outras pessoas escondidas ao fundo, sem intenção aparente de se revelarem. Lucian sabia que ninguém havia descoberto sua verdadeira identidade. Agora, ele conseguia controlar livremente a difusão e concentração de seu poder psíquico, tornando quase impossível para a maioria detectá-lo. Ele lançou um olhar na direção em que o casal de meia-idade e a garotinha haviam seguido, sentindo que estavam sendo seguidos, mas os perseguidores pareciam fracos e o homem de meia-idade deveria ser capaz de lidar com eles. Lucian esperava que não interferissem em seus objetivos, mas se interferissem, ele não hesitaria em esmagá-los. Com isso em mente, Lucian arrastou sua mala em direção à vila montanhosa. Enquanto isso, em uma certa rodovia, um homem musculoso ajoelhava-se diante de um homem de cabelos roxos. O homem de cabelos roxos perguntou casualmente se ele havia encontrado o paradeiro de Tang Maolin. O homem musculoso respondeu que sim. Tang Maolin estava na montanha Cabeça de Touro, acompanhado de sua esposa e filha. Parecia estar tentando se esconder nas montanhas. O homem de cabelos roxos franziu o senho, demonstrando certo desagrado. O musculoso rapidamente assegurou que conseguiriam localizá-lo com precisão. Isso agradou o homem de cabelos roxos, que ordenou que ele mantivesse Tang Maolin sob vigilância até que ele mesmo chegasse à montanha Cabeça de Touro para lidar com ele. Com um sorriso perverso, ele esvaziou sua bebida, já planejando como torturaria Tang Maolin. Logo em seguida, estendeu as mãos com o copo para o lado, em direção a uma mulher, uma cena grotesca e perturbadora. Um líquido roxo fluía de fora da mulher diretamente para o copo. O homem de cabelos roxos sorriu perversamente e tirou uma foto. Nela, estavam Tang Maolin e sua família.